Muito boa tarde, primeiro ano do ensino médio. Muito boa tarde, os professores também. Sejam muito bem-vindos, que estão sempre aqui nos acompanhando no Centro de Mídias, nas aulas de filosofia. Hoje é dia de filosofia no Centro de Mídias de São Paulo. Hoje teremos uma aula sobre, vejam só, um tema extremamente interessante, extremamente caro à filosofia, que é a temática da filosofia política. Essa aula vai ser ministrada pelo nosso querido professor Marconi, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Fê. E, pessoal, então, antes da gente começar a nossa aula, um recadinho bem rápido que vai aí na tela para vocês, a respeito da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, a sigla FECESP. O que é a FECESP? É uma ação pedagógica. Quem desenvolve essa ação pedagógica é a Secretaria da Educação de São Paulo. E qual é o objetivo dela? É o de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino, tanto no âmbito das ciências da natureza, quanto das ciências humanas e da matemática. A ideia é trabalhar no contexto de uma pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Pergunta aí para o seu professor, porque é uma iniciativa super interessante. Vamos lá, vamos começar a nossa aula hoje? Como eu tinha dito para vocês, a aula se chama Introdução à Filosofia Política, é também o conteúdo que será tratado no nosso encontro de hoje. A habilidade a ser desenvolvida hoje é a de construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado. E tem uma sugestão de atividade. Marconi, você vai falar melhor no final ou quer que a gente já explique? Pode falar agora. Joia. Então, qual é a sugestão de atividade que o professor Marconi deixa para a gente hoje? Para que seja realizada uma pesquisa conceitual a respeito destes termos que aparecem aí para vocês. Política, Estado, com E maiúsculo, filosofia política, que é o tema geral da nossa aula hoje, governo e argumento. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar para a gente ir aquecendo, ir entrando no tema da nossa aula hoje. Vai aí na tela para vocês duas perguntinhas. A primeira, política se discute? Será? E se discute, por quê? Pensem bem antes de colocar a resposta de vocês, porque a gente vive falando, eu e o Marconi, quando a gente pergunta alguma coisa, a gente quer uma resposta que seja uma resposta coerente, que traga argumentos interessantes no sentido de fundamentar a resposta de vocês. Vamos lá, 2 minutinhos e a gente já volta.
Quero já voltar agradecendo muitíssimo a participação de vocês no chat. Marcone, para efeitos assim de organização, eu dividi as respostas em duas bandas. A banda do não e a banda do sim. Ah, interessante. Vamos ver os argumentos. Isso, exatamente. A pergunta era, política se discute e por quê? Então, eu coloquei aqui 3 argumentos de cada banda, para ficar justo. Então, a banda do não. A Nicole diz assim, política não se discute porque traz muita briga. Sempre acaba em briga no final. A Thaís disse assim, não se discute. Por quê? Porque cada um acha uma coisa. Certo. E dificilmente as pessoas estão inclinadas a mudar o seu pensamento. E, por fim, a Jennifer, defendendo a banda do não, disse assim, política não se discute porque é só uma questão de opinião. E opinião, cada um tem a sua. Certo? Esses foram os representantes do lado do não. Vamos ver os do lado do sim. A gente começa com a Ingrid, que diz assim, política sim se discute, porque é algo que envolve todos nós. A Ingrid. Legal, Depois Ingrid. O Otávio disse assim, sim. E sabe por quê? Porque sempre é bom discutir. Essa foi a justificativa que o Otávio deu. E o Ian, que disse assim, sim, se discute, porque no mundo existem muitos pensamentos e ideias diferentes. Então, o mínimo que a gente tem que fazer com essa variedade de ideias é discuti-las. Que bacana, hein, gente? Vocês são uma pérola, vocês trazem mais para a gente do que aquilo que a gente espera. Galera, antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu queria pontuar, antes, inclusive agradecendo o pessoal do sim, o pessoal do não, o como é importante a gente entender o que é política e entender a importância de aprender a discutir. A gente já trabalhou isso em outros momentos, em outras aulas, o como que a discussão ela é construtiva, ela é produtiva, quando eu sei discutir. Alguém comentou aí a questão de que a política traz briga. Eu preciso saber brigar, saber discutir. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês 2 frases de pensadores que ajudam a gente a entender o como vale a pena, o como é vantajoso a gente discutir política, desde que a gente aprenda a discutir essa política. A primeira frase é de uma biógrafa, a Evelyn Howe, que inclusive teve durante muito tempo, e ainda tem, essa frase sendo roubada da sua autoria, porque muita gente atribui essa frase ao Voltaire, quando na verdade ela foi a biógrafa do Voltaire e sintetizou, resumiu o pensamento dele com essa expressão que diz, discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, quando a gente fala da discussão da política, a gente não está falando simplesmente de um embate de opiniões. Inclusive, um dos nossos objetivos aqui hoje é conseguir ir além do campo da opinião e construir argumentos. Lembrem-se que essa é a habilidade que nós estamos desenvolvendo hoje, construção de argumentos. E o argumento, ele tem uma nuance, ele tem uma diferença com relação à opinião. Não que uma opinião não possa ser baseada em argumentos, mas o argumento ele vai além da opinião, porque ele busca a raiz, ele busca fundamentos, ele busca outros pontos de vista. E quando a gente analisa, por exemplo, essa primeira frase da Evelyn, a gente entende que discutir política significa defender o direito de cada um de pensar, de procurar fundamentos, de ter um ponto de vista. Afinal de contas, se a gente não discute, a gente acaba caindo numa possibilidade de uma ditadura, uma possibilidade de uma imposição de pensamento. Quando eu falo ditadura, não é nem no sentido de modelo de governo, mas no sentido de uma imposição de vontade. E isso independe do viés ideológico. Por isso a importância do outro ter o direito de discutir, de apresentar seu ponto de vista. Inclusive, esse é um dos elementos essenciais da democracia. A gente vai conversar um pouco sobre isso um pouquinho mais à frente. Além disso, eu trouxe uma segunda frase de um outro pensador, de um outro, inclusive, padre da Igreja Católica, já falecido, Haroldo Ram, que é um padre americano, era um padre americano, e foi missionário durante muitos anos aqui no Brasil. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: por melhor e mais eficiente que eu seja, jamais serei melhor e mais eficiente que todos nós juntos. E aqui, tirando um pouco dessa questão contextual, dessa frase ter sido dita dentro de um contexto religioso, fato é que esta é uma frase política. Porque ela traz para a gente justamente essa ideia de que, olha, eu posso ter a melhor visão do mundo, eu posso ter a melhor boa vontade do mundo, eu posso ter a melhor iniciativa do mundo, mas nunca a minha iniciativa, a minha boa vontade, a minha visão vai ser melhor do que a boa vontade, a iniciativa, a visão de todos. Por isso a importância de se discutir política, de se aprofundar na reflexão
política. Falado disso, é importante agora a gente entrar em alguns conceitos, né, introduzindo a gente nesse ramo da filosofia política. Lembrando que a filosofia é uma área de conhecimento que abarca diversos aspectos da dimensão humana e a filosofia política é uma das áreas dentro da política, da filosofia, melhor dizendo, assim como a ética, a filosofia da ciência, a filosofia da religião e tantos outros campos de conhecimento. Falado disso, dá uma olhadinha nesses conceitos que vão aparecer na tela para vocês. O que é filosofia política do ponto de vista conceitual? A filosofia política é uma reflexão sobre as formas de governo, e aí vocês vejam a importância daquilo que eu coloquei para vocês lá atrás, de uma pesquisa conceitual. Governo e Estado não são a mesma coisa, e muitas vezes a gente confunde isso. Então a filosofia é uma reflexão sobre as formas de governo, sobre o regramento comportamental das pessoas, então como que se constrói as regras de convivência e por que essas regras são construídas em suas relações de convívio, ou seja, de como a gente distribui o poder, e o poder ele existe, a influência, a autoridade ela existe, e ela é distribuída em diversos momentos, aspectos, segmentos da nossa vida. Então a filosofia política começa refletindo sobre essas questões. Nesse sentido, eu sempre comento aqui com vocês, um dicionário não é o único dicionário de filosofia que existe, mas é aquele com o qual eu criei uma afinidade quando era graduando de filosofia, que é o dicionário do Nicola Baiano. É um italiano que pegou diversos verbetes da filosofia e os conceituou. E nesse sentido, quando se trata do verbete filosofia política, o Nicola ele traz algumas expressões, alguns sentidos do que a gente pode entender como filosofia política. Isso vai aparecer na tela para vocês. Vejam bem, a política ela pode ser entendida como uma doutrina da moral e do direito, ou seja, um conjunto, um arcabouço de pensamentos, né, que tenta entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, doutrina da moral e do direito. Segundo sentido que a gente pode atribuir à filosofia política, ela é uma teoria do Estado, ou seja, qual que é a melhor forma de se organizar o Estado? Qual que é a melhor forma de fazer com que o Estado atenda aos seus objetivos, aos seus interesses? E mais, inclusive, né? Por que o Estado existe? De onde vem a sua legitimidade? De onde vem a sua ação? Além disso, nós podemos entender a política, também a filosofia política, como a arte ou a ciência do governo. A gente costuma utilizar muito esse termo, essa noção, melhor dizendo, essa conotação de filosofia política. Quando a gente fala, nossa, fulano é muito político, né? Olha como é que ele conversa, ele convence, ele atrai a atenção das pessoas, né? Então a gente pode entender também a filosofia política como essa habilidade, essa capacidade de conseguir governar, de exercer a autoridade, de exercer o poder. Lembrando que no nosso contexto democrático, esse poder ele deve ser exercido pensando no bem coletivo, não no bem de alguns. E por fim, a gente tem um quarto sentido aí do que significaria filosofia política, que é o estudo dos comportamentos intersubjetivos. Uma palavrinha bonita para dizer o estudo do comportamento entre as pessoas, entre os sujeitos, né? Então, por que a gente se relaciona da forma como a gente se relaciona, né? De onde emana o poder que muitas vezes nós exercemos uns com os outros, de onde vem a autoridade, de onde vem o direito e várias outras questões. Vejam que aqui hoje o nosso objetivo é apenas introduzir a filosofia política. Quais são os principais temas? Lembrando que eles não são os únicos temas que aparecem na filosofia política. Mas nós temos, por exemplo, as teorias de Estado, ou seja, como eu já havia mencionado anteriormente, como a gente pode organizar essa instituição social que legitimamente tem o monopólio da força para poder governar, para exercer o domínio, garantir a ordem social. Lembrando que há teorias de Estado que defendem a ausência do Estado, tá? Isso também é viável. Depois, as formas de governo, né? Lembrando que o governo é composto por aquelas pessoas que ocupam cargos, ocupam funções dentro do Estado e que normalmente exercem a política tendo um viés ideológico, lembrando que aqui a gente não está usando a palavra ideologia no sentido pejorativo, né? Mas simplesmente no sentido de uma visão de mundo. Então nós temos ideologias conflitantes, mas todas são ideologias. São formas diferentes da gente enxergar o que é mais benéfico para um, para outro, para todos. Outros temas que também aparecem dentro da filosofia política é a desigualdade social,
Por que existe tanta desigualdade entre nós? No segundo ano, no terceiro ano, a gente trabalha até essa questão da desigualdade e da diferença, que são conceitos diferentes. Ideologia, aqui entendida como uma visão de mundo. Eu nunca esqueço de uma frase que eu escutei de um professor na faculdade, e ele dizia o seguinte: a ideologia é como um óculos. Você não enxerga o óculos, mas você não enxerga sem ser através dele. Então a ideologia é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de ver o mundo, das mais diversas, no sentido político de direita e de esquerda, você pode ter uma ideologia religiosa e assim por diante. E por fim, um outro tema muito discutido na filosofia é a questão da cidadania. O que é que me faz cidadão? O que é me pedido uma vez que eu sou um cidadão? Quais são as minhas obrigações? Quais são os meus direitos? E aí, gente, depois de eu fazer essa introdução aqui para vocês, será que política não se discute mesmo, Fê? Olha como essas questões estão relacionadas com a nossa vida. Cidadania, desigualdade, qual que é a melhor forma de governo, ideologias, tudo isso tem tudo a ver com a nossa vida. Por isso que é tão importante a gente discutir. A Maria Fernanda, gente, ela é formada assim, quase com doutorado, brincadeira, né, na área de ciências políticas, ela tem formação nessa área. Fê, fica à vontade se quiser contribuir, por favor. Obrigada, Marconi. Estou te ouvindo, estou aprendendo bastante com a tua fala. E acho que a gente pode, sim, fazer uma defesa da conversa, do diálogo, da discussão, porque a política, como bem disse uma das nossas estudantes aqui no chat, é algo que nos envolve a todos, e como algo que concerne a todos nós, ela é passível, né? Sempre passível de discussão. Tudo nessa vida é passível de discussão. Aquilo que nos concerne a todos, então, nem se fala. Sim, não é? Com certeza. Por isso, gente, se a gente parar para analisar, qual que é a pergunta central da filosofia política? Se é que a gente pode eleger uma dentre tantas. Como conviver? E a gente sabe que a convivência é um dos temas do momento, né? Estamos convivendo constantemente dentro das nossas casas, relações muito mais próximas, né? A gente sabe que a política ela está afetando diversas situações do nosso dia a dia. O nosso trabalho, nosso estudo, os nossos relacionamentos. Até o nosso direito de ir e vir hoje tem sido muito discutido na política, uma vez que a gente se encontra num contexto de isolamento, de distanciamento, fechamento, abertura. Isso é política. Então a gente precisa sim discutir para encontrar a melhor forma de conviver. Falado disso, gente, nós veremos um vídeo agora que foi feito pela Escola Virtual de Cidadania. O que é a Escola Virtual de Cidadania? É uma iniciativa da Câmara dos Deputados Federais, onde ali existem diversos conceitos. Aconselho vocês, se vocês tiverem acesso à internet, colocarem lá EVC, Escola Virtual de Cidadania, vocês encontrarão o site da Câmara, e lá vocês encontram vídeos, cursos, artes, que nos ajudam a entender o nosso papel de cidadão, o papel de cada esfera do poder político, e nesse sentido a gente tomou aí a liberdade, obviamente com a anuência, com os direitos autorais devidamente prestados, para que na Escola Virtual de Cidadania a gente entenda o que é o Estado. Já que a nossa habilidade aqui hoje é a capacidade da gente construir uma argumentação que expresse visões diferentes, uma visão crítica do que é o Estado, a gente precisa começar conceituando, entendendo melhor o que é isso. Então, com vocês, a Escola Virtual de Cidadania, o que é o Estado? O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é Democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano,
ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou o lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima! Voltamos, gente. É muito legal o vídeo, né? E a gente já vai voltar assim ativamente, tentando ver se a gente compreendeu o que o vídeo mostrou pra gente. Então, vai aí na tela de vocês um exercício de verdadeiro e falso. Eu acho que em 90 segundos, como está tudo bem fresquinho ainda na memória de vocês, eu acho que vocês conseguem completar. Vamos lá, então, a gente já se vê.
Vamos lá então, gente. Houve bastante respostas aqui no chat e, naturalmente, eu vi todas com atenção, mas eu só posso comentar uma ou outra por questão de tempo, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a combinação de respostas que apareceu mais vezes. Perfeito. Né? E aí, a título de exemplificação, eu peguei aqui o Rafael. O Rafael, ele disse assim, a frase 1 que diz, o Estado é transitório, enquanto o governo é permanente, ele disse que é falsa. Legal. E é falsa mesmo. E aí, a esse respeito, Marconi, se você me permitir, queria só fazer um breve comentário. Quando o Marconi falou de um professor que ele teve na graduação, e eu me lembrei também de um professor que eu tive na graduação, que ele diferenciava o governo e o Estado da seguinte forma. Ele dizia assim, imaginem que o Estado seja assim uma garrafa de vidro, que tem um determinado formato, um determinado molde, né? E que o governo é o líquido que a gente coloca dentro desta garrafa. Esse líquido muda de tempos em tempos, a cada nova eleição a gente coloca um novo líquido dentro dessa garrafa, mas o fato é que, independentemente do líquido que a gente coloque lá dentro, ele vai precisar se moldar no formato da garrafa. Então, esse formato é um formato democrático, é um formato republicano, né? Bacana. E é interessante porque aí a gente pode pensar assim, então quer dizer que qualquer líquido que eu colocar lá dentro tá bom porque todos vão se amoldar. Não é bem assim. É verdade. Faz bastante diferença se você colocar um líquido turvo, Sim. um líquido, né? Então, é bem interessante essa perspectiva. Lá na segunda afirmação, discutir política contribui apenas para o conflito entre ideias e pessoas, dificultando a convivência. O que você acha, Marconi? É verdadeira ou falsa? Olha, gente, eu sou daquela banda que acredita que sempre é importante discutir. Nesse sentido, o importante é saber discutir para ter uma boa convivência. Então, eu digo que é falso. Até porque foi eu que fiz a questão, né, gente? Então... Isso mesmo, é falsa. Terceira afirmação. A política é um tema e uma ciência que dialoga com outros campos de conhecimento, tais como a filosofia, a sociologia, a geografia e a história. O Rafael disse para a gente que é verdadeira essa afirmação. Tá certinho, Rafael. De fato, Rafael, né? isso mesmo. Isso mesmo. De fato, é verdadeira. São elementos que constituem o Estado, o território, o governo e o povo. Rafael disse que é verdade. Corretíssimo, hein, Rafael? Vem pro Centro de Mídias, vem dar aula com a gente. Perfeito. E, por fim, a última afirmação. O governo é composto por pessoas que ocupam cargos permanentes no Estado. Essa, o Rafael disse também que é verdadeira. Poxa, Rafael, tu cometeu um pequeno deslize aí. Né? Na democracia, né, o governo ele ocupa funções, as funções são permanentes, embora você possa criar cargos, criar funções, mas as funções elegíveis, digamos assim, elas são transitórias, por isso que de tempos em tempos nós fazemos eleições. Né? O Estado é permanente, mas o governo, as pessoas que ocupam o governo são transitórias. Eu quero só fazer aqui mais um reforço diante daquilo que eu comentei até da segunda questão, né, de que a discussão política só leva ao conflito, ela só leva ao conflito quando a gente não tem aí a habilidade de saber ouvir e de saber falar, tá, gente? E aqui a gente não está rotulando, você não sabe ouvir, você não sabe falar, né? É uma receita difícil de criar, né, Fê? Você encontrar pessoas dispostas a ouvir o diferente e pessoas que saibam dizer o diferente de tal maneira que se mantenha o respeito. Né? Nós precisamos lembrar que ideias nem sempre são pessoas. Lógico que as ideias influenciam as pessoas, mas independente da ideologia, independente do viés, um ser humano é sempre um ser humano. E é essa discussão que a gente precisa levar para a frente. Falado disso, gente, fazendo aquele nosso momento de retomada, que eu sempre faço com vocês, nós estamos aqui numa aula de filosofia, da primeira série do ensino médio, no Centro de Mídias de São Paulo, onde nós estamos trabalhando como título e conteúdo Introdução à Filosofia Política. Se puder colocar na tela, por favor. Eu sempre dou uma olhada no chat depois, gente. Eu vejo que tem professores assim no meio do chat. Coloca a habilidade de novo, por favor. Coloca mais um pouquinho. Então esse é o momento, o tempo, para vocês conseguirem tirar aquele print, anotar, como a gente falou, conteúdo, introdução à filosofia política, a habilidade que nós estamos começando a construir hoje, nós continuaremos esse assunto na semana seguinte, é construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado. Então vejam bem, são construir argumentos e esses argumentos precisam expressar uma criticidade,
né? Uma análise mais profunda sobre o que a gente entende como Estado. Nesse sentido, gente, eu deixei também para vocês uma primeira sugestão de atividade, lembrando que sugestão é sempre sugestão. Então você, professor, pode utilizá-la como uma forma de avaliar o seu aluno, e você, aluno, independente de uma avaliação do professor, você pode se utilizar dessa sugestão para que você consiga aprofundar os seus conhecimentos. E nesse sentido, eu sugeri que vocês pesquisassem alguns termos, que esses termos vão aparecer na tela para vocês novamente, que são política, Estado, filosofia política, governo e argumento. São os termos que aparecem na nossa aula de hoje. Aproveitando, eu vou deixar uma segunda sugestão de atividade para vocês. É um textinho um pouquinho longo. Vou pedir que vocês tirem um print aí da tela, porque até para escrever ficaria um pouco mais comprido, gente. E entendam, porque a gente coloca tantas sugestões de atividades. Porque às vezes uma sugestão agrada e outra não. E são sempre sugestões. Às vezes você, professor que nos acompanha, pensa, poxa, essa atividade faz sentido para o meu aluno. Talvez essa que faça para o seu não faça para o aluno de um outro professor. E vice-versa. Por isso que nós trazemos sugestões diferentes para que vocês utilizem ou adaptem de acordo com a necessidade de vocês. Então, na tela, por favor, a nossa segunda sugestão de atividade, que diz o seguinte: no decorrer desta e de outras aulas, teremos um contato introdutório com diversos conceitos da filosofia política, tais como monarquia, democracia, aristocracia, tirania, demagogia, oligarquia, despotismo, parlamentarismo, liberalismo. Olha como são vários termos. Esses conceitos estão presentes em outras disciplinas que você estuda dentro do campo das ciências humanas. E por isso, sugerimos uma pesquisa interdisciplinar dos conceitos destacados, a qual pode ser utilizada para a composição de nota e ou aprofundamento da reflexão. Então aqui, gente, eu estou inclusive sugerindo uma atividade interdisciplinar. A gente sabe que às vezes o nosso tempo está curto. Nós estamos iniciando hoje o nosso terceiro bimestre aí de filosofia, e essa é uma atividade onde você pode agregar com outros professores, sociologia, história, geografia, e aí nesse ensino interdisciplinar, uma das coisas que faz parte do modelo do novo currículo de São Paulo, a gente consegue ao mesmo tempo aprofundar o conhecimento, expandir o conhecimento e trabalhar aí diversas disciplinas diferentes. Falado disso, gente, a gente continua a trabalhar alguns conceitos introdutórios sobre filosofia política. E nesse sentido, quero que vocês vejam aí na tela agora a questão das formas de governo. E antes até de eu fazer a leitura desse pequeno parágrafo para vocês, é importante a gente saber que existem diversas formas e princípios e meios de você classificar os governos, né? Dependendo do pensador, dependendo aí do viés, a gente encontra aí formas de governo que se imbricam, que se juntam uma com a outra, que se articulam, que se somam, que se compõem. Então, não pensem que essa definição que a gente apresenta aqui hoje é uma definição fechada. São apenas algumas possibilidades da gente entender, estudar e observar o governo. Então, na tela, nós temos primeiramente a definição de Aristóteles, que vai dizer que existem basicamente 3 formas de governo, só que essas formas elas podem se degenerar, elas podem se tornar impuras. A forma pura de governo, nós temos a monarquia, a aristocracia e a democracia. Nas formas impuras, a tirania, a oligarquia e a demagogia. Quais são as grandes diferenças entre essas formas de governo, gente? Primeiramente, quantos exercem o poder, quantos exercem a autoridade. Enquanto na monarquia você tem o poder concentrado na mão de um, na aristocracia você tem o poder concentrado na mão de um grupo, e na democracia, em tese, esse poder está distribuído entre todos os cidadãos, em todos aqueles que fazem parte do povo. No entanto, o Aristóteles vai dizer que quando um governo, independente de ser um governo de um, de alguns ou de muitos, de todos, quando esse governo não segue as leis e quando este governo ele se volta para si mesmo, para os seus interesses, para a sua vontade, ele se degenera, ele se corrompe. E aí você tem a tirania, aí você tem a demagogia, aí você tem a oligarquia, que é quando esse um, ou esse grupo, ou esses muitos pensam apenas em si mesmos, e até no caso da demagogia, a gente tem o risco de um governo ilusório, que aparentemente é exercido por todos e para todos, mas na verdade não é bem assim. Quer contribuir, Fê?
Eu acredito que essa separação, né, que você está trazendo, a definição do Aristóteles, a do Montesquieu, acho que dá um bom panorama para começar a pensar um pouquinho em filosofia política. Como o professor Marconi já disse para vocês, gente, há inúmeros filósofos que ao longo aí da história da filosofia e depois da ciência política, enfim, foram desenvolvendo formas de compreender e de classificar as diferentes possibilidades, as diferentes formas de governo. Mas eu penso que para a gente começar a discussão, fazer uma introdução, o Aristóteles e o Montesquieu nos oferecem um bom panorama. É o primeiro passo de uma trilha, gente. É importante a gente entender isso. Quando a gente olha, por exemplo, Montesquieu, que está aí séculos e séculos na frente de Aristóteles no tempo, a gente vê que Montesquieu, ele, por exemplo, resume as formas de governo a 3, como aparecem na tela para vocês. Basicamente, a gente tem o governo republicano, né, da coisa pública, que pode ser uma democracia ou uma aristocracia, o governo de alguns ou o governo de todos, ou o governo monárquico e despótico, com a grande diferença em que, no caso do déspota, ele não obedece à lei. O Estado não é governado pela lei, diferente de um rei, que apesar de ser aquele detentor do poder, também está submisso à lei. O déspota não, ele só obedece à sua própria vontade. Isso são trilhas, gente, e é muito importante a gente discutir isso. Por exemplo, a gente sabe que nós estamos numa república presidencialista, né? Mas, por exemplo, uma vez eu escutava uma reflexão de uma pessoa que defendia, Fernanda, o monarquismo. E ele trouxe uma ideia que eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte, ele falava, olha, o monarca, ele é preparado para ser monarca. Então, desde criança, ele é educado, ele é ensinado, ele é formado, ele é moldado para ser um rei, para ser um governante. Enquanto muitas vezes, numa democracia, as pessoas que assumem o poder não têm o preparo devido. Lógico, a gente precisa colocar muitos outros pontos de vista dentro dessa reflexão. Mas é só para a gente entender que a gente não pode descartar qualquer ideia, qualquer visão, sem antes entender os fundamentos, os princípios e as outras contribuições que elas nos dão. Falado disso, gente, eu deixo aqui algumas pistas também, que o nosso tempo já está acabando, para a gente aprofundar a nossa reflexão, que são os sistemas de governo modernos, né? Nós vivemos num presidencialismo, mas nós temos também o parlamentarismo, o semipresidencialismo. Eu queria explorar isso com vocês, mas o tempo, meu relógio, acho que adiantou bastante, né? Então, deixo até como sugestão para você, professor de filosofia, se você tiver essa condição, de esmiuçar isso mais com o seu aluno, a diferença do presidencialismo, do parlamentarismo, as vantagens e desvantagens dos dois, né? Isso é muito importante. E lembrando que esse assunto também aparece em sociologia, aparece em outros momentos no currículo de vocês. Outra pista também para a gente estudar e refletir são as teorias de Estado, né? Então, a anarquia, que é uma organização comunitária sem uma autoridade estatal, o socialismo e o liberalismo, que são outras formas da gente conceber o funcionamento do Estado, o funcionamento da sociedade. Falado disso, gente, como o nosso tempo está muito curto, eu vou deixar aqui para vocês já 2 perguntas que vão ficar também como uma sugestão de atividade para vocês de repente responderem na casa de vocês, com o seu professor, para poder fixar aquilo que a gente explicou para vocês aqui hoje. Primeira pergunta com relação a Aristóteles, o que torna impura uma forma de governo. É importante a gente perceber isso, que o governo ele pode se tornar impuro, ele pode se degenerar. E de acordo com Montesquieu, o que diferencia o governo monárquico do despótico, conforme Montesquieu. Então, se você não sabe essa pergunta agora na lata, significa que alguma coisinha passou aqui da nossa aula. Se você tiver condição, pergunta ao seu professor, pesquisa na internet, porque isso ajuda a gente a cumprir com o objetivo da nossa habilidade hoje, que é construir uma argumentação que expresse uma reflexão crítica sobre o conceito de Estado. Falado disso, gente, eu deixo aqui para vocês também, para vocês tirarem print. Eu estou chateado hoje, gente, porque eu não consegui cumprir com tudo aquilo que eu me propus a vocês. Mas eu queria trabalhar com vocês também como que se constroem bons argumentos. Quando a gente fala que política não se discute quando a gente não argumenta com propriedade, quando a gente não respeita o argumento do outro. E aqui eu deixo então algumas dicas para vocês refletirem sobre se vocês de fato, quando discutem, embasam a opinião de vocês em argumentos. Aquilo que vocês refletem, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês debatem, de fato,
corresponde a uma reflexão crítica, ou a gente é aquele famoso papagaio de pirata, que só repete aquilo que está na moda, aquilo que os outros dizem. Falado disso, vai aparecer na tela para vocês agora a avaliação da nossa aula. Tá? Vocês terão aí alguns segundos para poder tirar aquele print, colocar o celular na tela com o QR Code para acessarem a avaliação da nossa aula. E enquanto essa tela aparece para vocês, eu já me despeço agradecendo a atenção de vocês, agradecendo a compreensão de vocês, porque eu tive que correr um pouco mais aí com o nosso assunto, e passo a palavra para a nossa moderadora estrela, Maria Fernanda. Marconi, eu e os estudantes e professores é que agradecemos pela aula. Pessoal, não deixem de responder a avaliação e lembrem-se que na próxima quinta-feira, Marconi, eu e vocês temos um encontro marcado. Um beijão! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.